Farinhas, esse aqui é o canal oficial do Pera Lá Podcast e esse é mais um corte só o filé. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. É isso aí, valeu! Quem vem pra cá, pra Belém, pra fundar? Qual o objetivo? Vem pra cá é o Francisco Cadeira Castelo Branco, Sim. que é um líder militar que deram a ele a tarefa de evitar que outras potências estrangeiras ocupassem a Amazônia. Sim. Os franceses já tinham tentado tomar o Maranhão. Tomaram São Luís, formaram uma fortaleza contra os portugueses. Os portugueses derrotaram lá, mandaram, olha, vem pra cá, estabelece fortes aqui. Então, já tinha presença de tropas regulares. Sim. E eles vieram pra cá e eles formaram o núcleo inicial da cidade, que aos poucos foi se expandindo. Sim, A entendi. partir do Castelo Branco, no caso. Qual é o detalhe disso? Já tinha, por exemplo, outros fortes de presença holandesa, inglesa e até mesmo francesa por aqui. Acho que Aqui? ali- Não aqui- em Belém. Acho que Não em Suriname, Belém. né? Ou não? Oi? Suriname e Guiana, ou não? Não, Só mais ainda depois. não. Tinha ali na proximidade do rio Amazonas e nas proximidades da ilha do Marajó. Ainda Tinha não o- era naquelas regiões que hoje ainda são regiões ultramarítimas, né? Ainda? Não, Ah, ainda sim. não. Ainda é um processo ainda de, digamos assim, entre muitas aspas, desbravamento dos europeus em relação aqui à Amazônia. Porque, pensa bem, já eram mais de 110 anos de colonização. Sim. E eles só tinham avançado em certas partes do litoral. Eles não tinham sequer vindo aqui. Não E- tinha tomado as picadas dos insetos ainda, né? Ainda não tinha. E esse Só- calor? Pois é. Só que tem um detalhe bem interessante. Aqui, em tese, a maior parte de Belém era parte espanhola. Então eles tinham Sim. que vir com a autorização da coroa espanhola. Existiu naquela época chamada União Ibérica. Aí com a União Ibérica, a coroa de Portugal e de Espanha uniram-se. Sim. Para os espanhóis, não importava aqui. Então os portugueses tomaram as rédeas da situação e ocuparam o território, pelo menos até a formação de Belém, a formação de outros fortes, como Igurupá, Macapá, e foram ocupando os interiores. No caso, mas o que levava esse desinteresse, por exemplo, dos espanhóis aqui? Dava muito trabalho? Como era? Acho que era o ouro, né? Ele estava preocupado com as colônias, né? Em outros lugares, no caso? Cara, é o seguinte, a colônia mais próxima espanhola daqui fica mais ou menos ali na região de Quito. Ou seja, do outro lado da América, ali Equador, próximo do né? Equador, Uhum. exatamente. Essas outras colônias, elas davam muito mais ganho real, se assim que pode se falar. Na Bolívia tinha a questão da prata, no Sim. Peru e no México tinha muito a questão do ouro, o ouro em grande quantidade. Então, para eles não era interessante essa expansão para a região amazônica. Para os portugueses, nem tanto. Para os portugueses, o que interessava a Amazônia eram as chamadas drogas do sertão. Sim. Cacau, canela, outros tipos de produtos que a floresta, digamos assim, fornecia. Fornecia, no caso, e eles poderiam mandar pra Europa, no caso, né? Exatamente, eram especiarias. Aham, Então sim, era sim. justamente o que tinha feito eles se lançarem ao mar. Então, se tu vai ter a matriz econômica no período colonial da cana-de-açúcar para o Nordeste, aqui tu vai ter essa questão das drogas do sertão muito forte. Aí, por exemplo, aí que eles vão descobrir o açaí, é aí que eles vão ter essa noção do que a floresta poderia fornecer para eles de fato. Essa questão de, economicamente falando. Sim. Aí, deixa eu ver. O que aconteceu? Eles vieram pra cá, eles vieram com o objetivo de destruir essas colônias, essas fortalezas de Sim. outros países e vieram ocupar o território. O que aconteceu? O Castelo Branco, ele tinha a completa noção de que ele tinha que formar uma fortaleza que ela ficasse devidamente, digamos assim, no ponto estratégico. Só para teres uma ideia, segundo o que as pesquisas mostram, ele parou em 3 lugares. Primeiro, Mosqueiro. Mosqueiro era um dos locais possíveis para se fazer um núcleo inicial em uma fortaleza. Só que, tipo assim, qual é o detalhe de lá? Ficava de frente para a Baía do Marajó. Então, qualquer navio ou qualquer embarcação que viesse do norte para a região ia dar de contra. Então, não passou. Lá continuou sendo uma vila, continuou sendo parte de Belém, continuou sendo ocupado. Outro ponto que ele parou. Ele parou, se eu não me engano, é um lugar chamado Ponta do Mel, que seria o equivalente a atual Icoraci. É uma confluência da Baía do Guajará com o Rio Maguari. Ele também viu que era um ponto estratégico ali, mas também não era suficiente. Aí aconteceu, ele foi descendo mais ao sul. Ele chegou no ponto de confluência entre a Baía do Guajará
e o rio Guamá, que é um rio bem maior e tal, e a Bahia. Ele viu que havia um local ali que dava visão para os dois pontos. Dessa maneira, lá ele construiu primeiramente o Forte do Presépio. Era 25 de dezembro de 1615, segundo o que consta. Então, para homenagem ao Natal, colocaram o Forte do Presépio. Ah, é verdade. Faz Olha. Eu sentido, não tinha me tocado Forte do Presépio, no caso. Né? Aí, já em 1616... Aí em 1616 eles aportam e eles fundam de fato Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Primeiramente, o forte ele não era um forte como a gente conhece lá, como a gente vê, de pedra e tal, com toda essa estrutura. Ele era um forte de madeira e paliçada, que é argila. É argila e madeira. Era como se fosse imensos pentes de madeira apontados para fora. Sim. Então era um forte muito simples. No caso, uma pergunta. Isso aí é da época do Castelo Branco, certo? O Castelo Branco ele não tinha apoio, por exemplo, da coroa portuguesa em montar um forte, uma estrutura assim, porrada, resistente e ter feito, por exemplo, teoricamente uma estrutura mais simples. Não exatamente, porque tipo assim, se eu não me engano, veio ele mais o navio dele mais um navio. Então ele não tinha um número considerável de... Eles não botavam muita fé no Castelo Branco não, né? Não exatamente, ele tinha sim certo poder, um prestígio ele e tal. era conhecido sim, só que eles só vão consolidar a ocupação daqui 2 a 3 décadas depois. Caramba. Por exemplo, tinha resistência indígena, cara. Ah, também tem isso, né? Tem uma liderança indígena que ela só vai de fato cercear os ataques a Belém só em 1624, ou seja, quase 8 anos depois que se iniciou a ocupação. Fazendo onda e tal, não querendo. Só pra ter uma ideia, tem uma estátua em homenagem a ele lá na Praça Brasil. Ah, sim, como é? Memorial do... Na verdade é um índio Guarani. É um índio Guarani, né? Só que segundo, por exemplo, o que fala o José Valente, que é uma dessas leituras, Sim. ele fala que é em homenagem a esse líder indígena que resistiu contra os portugueses. Quer dizer, inicialmente eles tinham certas relações econômicas. Sim. Mas depois os portugueses começaram a querer ocupar mais e invadir o território. No caso é a expansão, né? Conquistou, por exemplo, a beiradinha ali, mas a gente vai querer entrar mais na mata. Exatamente. A gente vai querer entrar e mais houve na um mata, conflito né? de interesses. Então acabou dando essa onda toda. É o processo no qual eles constroem a estrada de fato do Forte do Presépio até o Carmo, que é a Rua Norte, que é a primeira rua, que foi que a gente conversou em off. E também é o processo no qual começa a se formar as diagonais ali da Cidade Velha. Sim. Então, cara, tudo isso é oriundo dessa questão militar, dessa questão de que a Amazônia, ou pelo menos essa região aqui, ela é estratégica para os portugueses. Então eles tinham que ocupá-la e tinham que... Nessa situação, era apenas aqui a região hoje que a gente chama de Belém, ou nesse momento simultâneo, por exemplo, Manaus, já também estava tendo ocupação da questão de fortes daqui do país? Cara, pensa no seguinte, aqui vai ser o ponto de partida. Se eu não me engano, na altura de 1640, já como... não,